Bora falar agora sobre Alex Sandro, lateral esquerdo, jogador da Juventus da Itália, em fase final de contrato, fica somente até junho. É certo que ele vai deixar a Juve. E alguns clubes brasileiros têm monitorado a situação do Alex Sandro. O Flamengo chegou a conversar com ele, mas optou por contratar o Matias Vinha, tá fora da parada. Hoje, Internacional e São Paulo parecem ser os maiores pretendentes. E o tricolor tem um trunfo à sua disposição, é que Muricy Ramalho trabalhou com o Alex Sandro nos tempos de Santos, eles estiveram juntos em 2011, ganharam uma Libertadores da América e o Muricy tem trabalhado nos bastidores do São Paulo e também em conversas com o Alex Sandro na tentativa de contratá-lo. Jogador veterano, bastante experiente, que pode ser utilizado como lateral e até como um zagueiro, tem muita capacidade tática depois de quase uma década jogando com a camisa da Juve. Ele tem inclusive 323 partidas, tá? 4 jogos de se igualar a Nedved, o jogador que mais atuou na história recente da Juventus. Só para completar sobre o Alex Sandro, 2,5 milhões de reais na Itália. Ele sabe que para voltar ao Brasil vai precisar diminuir bastante a sua pedida, mas pessoas próximas ao Alex Sandro imaginam que hoje a maior possibilidade de ele continuar na Europa. Tudo por causa da segurança que a família encontra lá e talvez não tenha no Brasil. Não se descarta, inclusive, a chance dele se mudar para a Arábia Saudita, enfim, ou seja, tudo absolutamente aberto em relação ao futuro do Alex Sandro. O tricolor busca um lateral esquerdo de peso, se não rolar com o Alex Sandro, pode pintar Ismail, jogador que é torcedor tricolor declarado e que hoje defende o Lille da França. Manda, falar do São Paulo, vamos então, São Paulo. E que quer ter um domingo de aniversário também, né? Mas pega o Novo Horizontino, que terminou empatado com ele na classificação com 22 pontos. O detalhe do São Paulo jogar no Morumbi como mandante é só o saldo de gols. As campanhas foram muito parecidas. No saldo de gols, o São Paulo garantiu a primeira colocação. E aí, Glaucia, tem uma grande dúvida pairando no ar. Vamos ter aquela cantoria da torcida, toca pro Caleri que é gol? Porque o Caleri tem um cisto de Baker, detectado no exame de imagem na segunda-feira, que o tirou no intervalo da partida contra o Ituano, fez tratamento médico, a gente não está recebendo desde ontem nenhuma informação da assessoria do São Paulo se ele está treinando ou se ele está fazendo refis. Então é mistério, vale tudo agora nessa hora de decisão, mistério. O que eu tenho de informação de pessoas próximas ao Caleri é que a chance é maior de jogar do que não jogar. Mas o torcedor do São Paulo não pode ter a certeza, não pode cravar que o Caleri vai estar em campo no jogo de domingo contra o Novo Horizontino. E aí vem a pergunta, o Caleri não jogando ou ficando no banco como opção, quem substitui o Caleri? A resposta já foi respondida em parte ontem, quando o São Paulo anunciou a inscrição do André Silva, no lugar do Rodrigo Nestor, que não vai se recuperar a tempo de disputar o Paulista. Então o André Silva, que chegou a semana passada do Vitória de Guimarães, jogador brasileiro de 26 anos, não tem a mesma característica, o Renato já falou muito sobre ele aqui no Sport Center, mas conhece ali, sabe jogar na área, sabe marcar seus golzinhos, deve fazer a sua estreia então, caso o Caleri fique de fora. A outra opção seria o Juan, que entrou no intervalo do jogo contra o Ituano, mas a torcida às vezes pega um pouquinho no pé do Juan. Vamos ver o que o Carpini está preparando para esse jogo contra o Novo Horizontino. No restante do time, volta o Pablo Maia, creio que não haja nenhuma dúvida, Rafael, Igor, Vinícius ou Rafinha. Rafinha voltou, jogou 45 minutos, o Igor vinha sendo titular, pelo momento físico melhor deve começar, Arboleda, Ferrarese e o Wellington, tá difícil de renovar contrato, Pablo Maia, Alisson, aquela linha de 3 com Lucas Moura, Luciano e Ferreirinha. E no ataque, essa dúvida, Caleri ou André Silva. O São Paulo tá pronto e tá trazendo mais um reforço, Glaucia. Sabino, zagueiro bem experiente, passou no Santos, você acompanhou ele, passou no Sport, 147 jogos, não joga desde o ano passado, quando sofreu uma contusão, tinha contrato até abril, rescindiu em março, porque não ia jogar mais pela equipe pernambucana, estava no mercado, por isso pode ser contratado agora, fora da janela. O Sabino vem com um contrato de produtividade, e aí se ele atingir algumas metas até o final dessa primeira parte do contrato, São Paulo pode ou não renovar com ele para 2025. A indicação é do Muricy Ramalho, então há de se respeitar. O Muricy não é a primeira vez que tenta o Sabino, dessa vez conseguiu, então vem para aquela lacuna. Eu não vou nem falar que ele vem para o lugar do Beraldo, Glaucia, porque hoje substituir o Beraldo é muita responsabilidade. Vem para a lacuna deixada pelo Beraldo com a sua saída por PSG. Para compor o elenco. A expectativa até que ele seja anunciado nas próximas horas, até né, acho que durante o nosso programa, se não no começo da noite,
logo, logo São Paulo sobe aí o anúncio do Beraldo. Aquela coisa, Do o Edu sai do ar aqui, chega o comunicado, né? A gente sabe como é assim. Beraldo seria ótimo, né? Voltar. Boa, São Paulo, então, para este jogo de quartas de final do Campeonato Paulista. Enquanto você falava, Edu, me lembrei até na apresentação, o André Silva se coloca à disposição do que o Carpini precisar, né? Ele ainda no seu português de Portugal, posso ser ali o segundo avançado, posso ser... Enfim, tá aí à disposição caso a gente não possa contar com o Caleri. E o São Paulo com o Novo Horizontino, Pascoal? Aí é o último que eu vou deixar. Eu não falo. Acho um jogo complicado. Jogo complicado, por alguns Seria motivos. uma surpresa se o Novo Horizontino se classificasse? O Novo Horizontino jogou contra alguns grandes. O primeiro jogo do Novo Horizontino foi contra o Palmeiras. Vocês estão lembrados disso ou não? Sim. Quanto é que foi? 1-1. 1-1. Um empate. Aqui, ó. É. Ó. Suado. Jogou contra... não vou falar... jogou contra o Santos. Ganhou do Santos. Sim. Jogou contra o Corinthians. Venceu o Corinthians. Ali foi quando... Foi o Mano caiu nesse jogo? Tocou 3 no Corinthians. Enfiou 3 no Corinthians sem dó e sem piedade. E agora tem esse jogo contra o São Paulo. O São Paulo não jogou bem as 3 últimas partidas, mesmo se classificando no Campeonato Paulista. Não jogou bem. A torcida do São Paulo sabe disso. A torcida do São Paulo sabe, né? Eu sou contra aquele torcedor do São Paulo que diz tem que mudar o treinador agora, porque senão na Libertadores não vai dar. Não é isso. O time não está jogando bem por alguns fatores. Eu acho que um dos fatores é a ausência do Wellington Rato. Esse é um dos fatores. A contusão do Wellington Rato. O Caleri vai jogar? Há um ponto de interrogação. O Caleri teve a questão do joelho, né? O Caleri vai jogar? Então, tem gente que aposta... Eu conheço gente que aposta que o Caleri vai jogar. Eu acho também. Aposta que o Caleri Especialmente vai se jogar. tratando do Caleri. Exatamente. Falando Ele do jogou Caleri. precisando fazer uma cirurgia, gente. Agora ele teve uma O questão de tornozelo, um o cisto tornozelo. estourado no joelho por Cisto uma de questão de... Bacher. Por uma questão de líquido acumulado, né? Provavelmente drenou, enfim, deve ter feito algum procedimento ali. Zupa, você vai nessa do Pascoal? É o jogo mais difícil? É Eu o acho jogo que mais isso sim, equilibrado. Mas, assim, o Novo Horizontino passar não seria uma surpresa? Assim, seria muito frustrante, porque imagina-se que o São Paulo seja um potencial semifinalista. Mas se você olha para o campo, você não se surpreende tanto, porque o São Paulo, embora seja o campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, etc e tal, o São Paulo ele vem descendo a ladeira em termos de rendimento, né? A primeira fase do São Paulo foi ruim. São Paulo perdeu muitos jogadores, isso é verdade, mas mesmo à medida, e isso foi muito sentido pelo Carpini, porque ele estava tentando colocar o seu padrão tático na equipe, a equipe foi desfigurada pelas lesões, isso claro que atrapalhou, mas à medida que alguns desses jogadores foram voltando, o time não respondeu à altura. Então, nesse momento, o Carpini perdeu um pouco a mão sobre o padrão que ele já imaginava que a equipe teria a essa altura. São Paulo perdeu um pouco da identidade, né? O São Paulo não é mais o time que era com o Dorival, evidentemente, e também não é o time que o Carpini planejava que o São Paulo fosse durante a fase de grupos do Campeonato Paulista, porque o time teve problemas e ele encontrou dificuldades para lidar. Então o São Paulo ele está agora como uma grande interrogação mesmo, tentando se reencontrar, jogando mal a maioria dos jogos. E do outro lado, o Novo Horizontino ele é um clube e ele é um time muito organizado. Quase subiu. Bateu na trave, né? Para subir para a primeira divisão. Então é um time com condições de ganhar. São Paulo ele é favorito para o confronto. São Paulo fica fora, vai deixar todo mundo frustrado. Mas tratar como nossa, que zebra, meu Deus, ninguém esperava, olhando para o que foi o Campeonato Paulista, aí não dá. É onde existe o maior risco. É o jogo do São Paulo com o Novo Horizontino. E aí, meu Tetra, pensando em sequência de temporada, assim, o tamanho de uma eliminação agora, né? Acho que para o Carpini pesaria muito. Quero saber se você concorda que o Novo Horizontino não seria surpreendente ao passar. Assim, a campanha feita, eles dois terminaram com 22 pontos, né? O São Paulo, por critérios, é o líder do grupo e por isso tem um jogo em casa, mas a pontuação é parecida. E por isso tem esse confronto, aquele que a gente acha que dos grandes, que tem o adversário melhor organizado, encaixado, pelo que fez, né? Pelo que fez no campeonato. Foi dito aí já, né? Um time que quase sobe para a primeira divisão, jogando a Série B. Tem um time arrumado, sim, a gente viu o que ele fez no campeonato, principalmente contra os grandes também.
mas eu acho o São Paulo favorito, bem favorito. Não acho pouco, não. Porque o São Paulo, por mais que no grupo dele era o grupo mais forte, né, na minha visão, tanto é que o São Bernardo aí que jogou contra o Corinthians ficou de fora nesse grupo, né, e ali brigando até o final. Mas assim, o elenco que o São Paulo tem, para mim, ele só está abaixo do Palmeiras, porque o Palmeiras já tem um grupo formado há muito mais tempo. Sólido, muito mais tempo. Não estou dizendo nem assim de opções, se você for pegar o banco do São Paulo, o banco que o Palmeiras tem, jogador por jogador, começa a equiparar. É que o Palmeiras já conquistou tudo, vem conquistando muito, né? Apesar que o São Paulo ganha a Supercopa em cima do Palmeiras, né? Foi empate, o jogo ganhou nos pênaltis, e vem de uma conquista de Copa do Brasil, né? Por isso disputa a Supercopa contra o Palmeiras, atual bicampeão brasileiro. Mas dos que estão disputando o Campeonato Paulista, acho que se todos vencerem, vamos dizer, a gente falou aí, passa São Paulo, passa Palmeiras, passa Santos, passa Bragantino, vencendo os jogos, daria São Paulo e Santos uma semifinal e Palmeiras e Bragantino a outra. Acho que é isso que daria. E aí, passando, poderia dar uma final São Paulo e Palmeiras, que eu acho que são os dois, na minha visão, pode não estar rendendo agora. Mas o elenco que tem, o elenco que me agrada mais para a temporada é o do São Paulo. O elenco do São Paulo, para mim, só falta ajustar, esse time encaixar. Mas opções, o Carpini tem. Bastante opções. E olhando para o banco, tem soluções. Por isso eu acho o São Paulo favorito. Neste domingo, o Morumbis vai estar lotado para apoiar o São Paulo contra uma das equipes que melhor tem jogado no interior paulista. A dúvida é se o torcedor tricolor poderá cantar "Toca pro Caleri que é gol". O argentino tem uma inflamação na perna e se a dor e o desconforto o impedirem de ir a campo, o São Paulo vai apresentar uma cara nova. André Silva, que chegou há 2 semanas do Vitória de Guimarães e foi inscrito no lugar de Rodrigo Nestor. O Novo Horizontino fez uma campanha idêntica do São Paulo. Os mesmos 22 pontos, só perdendo o primeiro lugar do grupo pelo saldo de gols. Com a 4ª melhor campanha, a equipe volta ao mata do Paulistão depois de 5 anos. Num jogo como esse, a gente tem que minimizar o máximo possível de erros e buscar fazer um jogo sólido. Fãs de esportes, a gente mostra aí aproveitamento, então, do São Paulo no Paulistão em 2024, com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E o Novo Horizontino também com 61% de aproveitamento no Campeonato Paulista de 2024, 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas também. André Kfouri, a gente pode olhar para as quartas de final e pensar do Campeonato Paulista e pensar que esse é o mais equilibrado? Eu acho que sim. Acho que esse jogo é o jogo mais interessante em relação ao que a gente pode falar antes, né? Pensando no que as duas equipes envolvidas mostraram até agora no campeonato. A gente viu agora a tela aí exibindo a campanha idêntica dos dois, 61% de aproveitamento. Existem várias diferenças em relação, é claro, aos clubes, ao peso das camisas, aos elencos, se você olhar. Existe uma claríssima superioridade do São Paulo, Sim. que tem mais investimento, tem jogadores renomados, tem títulos conquistados recentemente. Então é uma outra conversa, mas o campo é que precisa falar, que nem dizia o Muricy, a bola é que precisa... O Muricy falava que a bola pune, né? A bola é que precisa sorrir ou não sorrir antes de punir. E aí, como a gente falava do Vasco agora há pouco, né? O contraste entre o otimismo do técnico e o futebol do time, aí tem, no caso de São Paulo e Novo Horizontino, um outro tipo de contraste, né? É o futebol que o São Paulo não mostrou. E isso não é verdade desde o início do campeonato. Teve um primeiro momento mais animador, mas as últimas atuações até a rodada final, quando o São Paulo consegue a sua classificação com aquele pênalti no finalzinho do jogo, e aí sim dá o passo para o mata, que não é mata-mata, é só mata, é uma amostra de futebol muito irregular e muito aquém daquilo que o São Paulo poderia mostrar. Eu acho que todo mundo, até na comissão técnica do São Paulo, concorda com isso. E do outro lado, uma equipe cujo desempenho diante de camisas mais importantes, times melhores,
é bastante respeitável até agora no campeonato estadual. Por isso que esse é o confronto menos previsível, digamos assim, sempre falando teoricamente. São Paulo é favorito, por tudo que ele representa, mas as amostras de atuações até agora mostram um equilíbrio absoluto entre São Paulo e Novo Horizontino. E aí, Flávio, o São Paulo, na sua opinião, é aquele que corre mais risco dos considerados favoritos? Olha, Vanderlei, não por culpa do São Paulo, mas eu acho que sim, porque o Novo Horizontino é que é o diferencial. Tem time que vai enfrentar a Portuguesa, que cá entre nós fez 10 pontos, a mesma pontuação que ela fez no ano passado e quase caiu. O regulamento levou para o grupo de São Paulo um chaveamento complicado, Novo Horizontino, São Bernardo. Tanto é que se não sai aquele pênalti no final do jogo contra o Ituano, o São Paulo nem se classificava. Então foi muito raspando. Com aquele gol, o São Paulo, gol do Lucas Moura, o São Paulo não só se classifica, como fica em primeiro. Novo Horizontino fez um trabalho bacana, vem fazendo um trabalho bacana desde o ano passado, inclusive na Série B, é um dos favoritos a subir para a Série A. Enfim, é um trabalho consistente, então não é fácil ganhar um time desse, não. Acho que o São Paulo é favorito, vejo como favorito, mas digamos que é o menos favorito. O menos favorito é o São Paulo, em cima do que foi colocado. É o que mais corre risco, porque pega um adversário realmente de um nível muito elevado. O Novo Horizontino fosse adversário de qualquer outro, seria também, para mim, aquele time que correria mais risco, menos o Palmeiras. Acho que o Palmeiras está meio bloqueado disso. O Palmeiras está fora disso. O Palmeiras está num patamar acima. Você lembrou bem, porque o Novo Horizontino tem o mesmo número de pontos do São Paulo. Quer dizer, terminou na classificação geral em quarto lugar, acho que o Novo Horizontino, o São Paulo em terceiro lugar. Poxa vida, pela diferença de história, de orçamento, de uma série de outras coisas, os quatro, né? O Novo Horizontino aparece lá, eu digo assim, com grande dignidade, tem feito um trabalho muito legal nos últimos tempos. Eu acho que é o adversário mais difícil entre aqueles que estão brigando por aí para seguir vivos no Campeonato Paulista. Mas fico pensando, o São Paulo é impensável não passar pelo Novo Horizontino. Vai ser uma decepção, uma frustração para a torcida. Joga no Morumbi, casa cheia, seguramente casa cheia, mais uma vez. Vai contar com a sua principal força. Teve, digamos assim, um jeito legal, não é? Ilegal. Recentemente, numa decisão do tribunal que optou por multa e não puniu ninguém que poderia estar ausente lá por uma punição. Os jogadores que fizeram aquela confusão toda, entre eles o Caleri, né? Entre eles o Caleri. O Caleri estava lá naquela confusão. O presidente estaria punido, mas foi multado. O diretor de futebol também. Ele não vai poder estar no estádio porque ele está suspenso 30 dias. Essa foi a punição que ele levou, além do vídeo que ele gravou pedindo desculpas para o professor Abel Ferreira. Bom, mas o que importa é o São Paulo em campo. Vai ter que contar com a eficiência dos seus jogadores. O poder de fogo do São Paulo não tem sido nada eficiente. Tem dado para o gasto. O Flávio lembrou da classificação, foi no bico do corvo. Foi todo mundo acompanhando aí no finalzinho, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. O São Paulo alcançou a classificação no limite. Agora é uma página virada, começa tudo de novo, jogo único, importante. Eu acho que pode dar São Paulo, mas vai enfrentar uma dificuldade razoável. Mais do que era esperado depois do início do Carpini, né, Flávio? Porque começou com 2 ou 3 rodadas, o nego já estava, ei, São Paulo, vem aqui só para te ver. E a coisa foi caindo na real. Até porque não dá para cobrar do Carpini, né, Vanderlei? O trabalho começou agora. O Eduardo Batista, que é o técnico do Novo Horizontino, tem um trabalho longevo, já foi renovado, quase subiu na Série B, teve um trabalho legal, chegou a ficar um tempão entre os 4 times que subiriam para a Série A, depois acabou tendo uma queda. Mas é um time importante, é um time que tem mostrado consistência, tem um sistema de administração empresarial que eu gosto muito, que eu defendo muito. Então é um trabalho mais consistente, é um trabalho mais vivo. Óbvio, com um orçamento menor, como você já citou, mas conseguindo manter boa parte dos seus jogadores. O próprio Rômulo, que o Palmeiras contratou, que ele joga pra caramba, vai até o final do campeonato. Né? Ele vai estar aí, vai jogar e tudo. Deve jogar contra o São Paulo, inclusive, é o grande perigo que o São Paulo corre. Então, é um time que merece todo o cuidado,
merece todo o respeito. Tivesse numa chave um pouco mais fácil, provavelmente lideraria, mandaria o seu jogo lá em Novo Horizonte. O São Paulo, ele oscila, ele tem momentos de grande sucesso e tem momentos onde ele joga mal, como foi o caso do jogo contra o Ituano. Jogou mal. É bom lembrar que o Ituano foi o último colocado. O São Paulo ganhou no último minuto. Contestaram o pênalti ou não acontece, para mim foi pênalti. Realmente foi um pênalti que aconteceu. O São Paulo se classificou dentro da normalidade, mas é um time irregular porque o trabalho é novo. É um trabalho recente. O São Paulo deu azar. O Dorival foi chamado para a seleção, era um sonho antigo. Ele foi embora. E o São Paulo teve que correr atrás do treinador, pegou o Carpini, que está chegando agora, se adaptando a uma nova situação de dirigir um time com o porte do São Paulo. Então, todos esses fatores pesam numa partida dessas.